Olá pessoal, meu nome é Gabriel Vargas e este é o canal Húmulo Liberdade Mental. Sejam bem-vindos. Gente, por hoje esse é o primeiro vídeo do canal. Eu separei um assunto que vai meio que definir do que se trata o canal, que vai direcionar e já dar como ponto de partida questionar, fazer vocês entenderem um pouco mais sobre, na verdade, fazer vocês se interrogarem um pouco mais sobre até onde vocês conhecem o nosso mundo, do que se trata este canal então. Hoje o assunto, como eu falei, que potencializa bem o que é o canal, o que vai ser, o que a gente vai aprender, um assunto que é bem polêmico, porém não é uma pergunta muito comum que vocês ouçam por aí. Vocês já viram aquele ditado, que na verdade ele é bem antigo, que é uma pergunta assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sabe? Com certeza, alguma vez na vida vocês já se perguntaram isso, né? Mas o que eu pergunto para vocês agora, o que veio primeiro, o homem ou a tecnologia? Né? Com certeza existem várias teorias aí por aí na internet que vocês poderiam usá-las como respostas, mas eu acho que a gente não deve partir deste princípio, porque quando a gente busca liberdade, a gente não pode considerar uma teoria como verdade, porque na verdade as teorias elas aprisionam, elas nos dão falsas respostas, onde a gente teria que crer nelas com falta de provas ou então com fé, com alguma coisa que não se concretizaria numa verdade. Sabe por quê? Porque este é o papel da teoria, nos levar a uma crença que limite nossas respostas. Então a gente não vai falar de teorias, na verdade a gente vai aprendê-las, a gente vai conhecê-las, mas a gente nunca, em nenhuma das hipóteses, em nenhum dos vídeos a gente vai considerar uma teoria como uma verdade. Porém é muito importante a gente conhecê-la para que no futuro, quando a gente ter um conhecimento mais abrangente, a gente saber distingui-las e poder então ter uma análise mais crítica e ver qual a função dela, por que eles tinham o objetivo de fazer a gente crer nesta teoria, certo? Então a gente vai conhecer também assuntos sobre tecnologia atuais que já estão sendo utilizados no mundo e o papel da tecnologia, por que a tecnologia é um assunto tão polêmico, porque o papel da tecnologia tanto pode ser facilitar as nossas rotinas com smartphones e tudo mais, que as pessoas estão ocupadas demais com a própria tecnologia que você questiona de onde ela vem, certo? Então assim, a tecnologia tanto pode facilitar uma ação da nossa vida, como ela pode provocar uma guerra. Então há muitos interesses políticos, interesses econômicos que envolvem a tecnologia, porque é o que desenvolve um país, certo? Então a gente vai partir deste princípio. Só que há quanto tempo vocês acham que a tecnologia está no mundo? Muitos creem na evolução e tal, que tudo foi aumentando, como no século XIX, Revolução Industrial e blá blá blá. Tem toda uma história política, tem. Só que vocês realmente acreditam que a tecnologia que existe hoje no século XXI é a que a gente conhece? Vocês não acham que há muita coisa escondida por trás? Pensem bem, gente. Nos últimos 15 anos, a evolução das televisões, dos smartphones, nem existia smartphones. Vocês já pararam para ver? Então, pensem bem, em questão assim de uma década, como a tecnologia evoluiu, certo? Então pensem, em 10 anos, o que a gente vai conhecer já é muito antigo. Então a gente tem que pensar, como a gente vive neste lugar onde a tecnologia predomina, certo? E se nós somos realmente livres em uma sociedade, ou se essa sociedade foi criada. Com certeza vocês já ouviram também de teoria de que a gente deve viver em um jogo, em uma espécie de Matrix, como diz o filme, né? Por que não? Seria, como no filme mostra, é uma tecnologia feita por máquinas e as máquinas se alimentavam das energias do ser humano, certo? Claro que a gente vai estar entrando em mais teorias, mas nesse vídeo que eu vou apresentar agora para vocês são provas do que a gente já tem, do que já é usado, do que os cientistas estão procurando saber,
certo? E vamos passar algumas também para te associar um pouco com teorias, mas eu já peço para vocês que nunca tomem nenhuma teoria que a gente vai explicar para vocês como verdade, certo? Então vamos logo para a primeira. Uma tecnologia autossustentável que já está sendo desenvolvida há bastante tempo, está começando a ser utilizada já no Brasil também, é a energia solar, certo? Essa energia solar, então, como o próprio nome já diz, ela é gerada através do calor, né, através da energia do sol. É uma tecnologia que ela já está conhecida no Brasil, porém, ela já não tem, como é que eu posso dizer, ela não é tão acessível aos brasileiros, até porque é uma coisa ou outra que é usada por essa energia. Tem gente que usa a energia solar para sustentar máquinas, tem, assim como tem chuveiros que são aquecidos por energia solar, luzes de quintal, mas enfim, o que eu quero dizer é que numa cidade em Abu Dhabi, tá? Abu Dhabi, chamada Master City, até 2021, cientistas e pesquisadores apontam que será completamente abastecida por energia solar. Gente, completamente. Tudo o que existe na cidade de Abu Dhabi será usada por energia solar, certo? Então, isso é uma tecnologia possível e pense nos gastos que a pessoa deixaria de ter na sua renda. Isso, por exemplo, cara, na nossa sociedade aqui brasileira, seria a solução de muitos problemas. Seria o fim dos gatos, né? A pessoa faz, a pessoa que não tem condições de pagar, tudo aquilo. Enfim, é uma tecnologia que é possível, eu estou falando em menos de uma década, certo? Mas aí, claro que entra aquela questão, como eu falei, de interesses políticos. Por que a gente gira muita coisa, a gente gasta muito dinheiro, e isso tem outras coisas por trás. Porém, é possível, já está sendo desenvolvido, você pode pesquisar, certo? Você vai encontrar, vou tentar passar algumas imagens aí enquanto eu estou falando para vocês. Mas, enfim, gente, eu não quero que vocês pensem que eu estou falando coisas, como eu falei, eu não estou falando de teoria, estou falando de fatos. Em poucos anos, uma cidade que ela é só inteira usada por energia solar, isso é incrível, gente. Vocês não têm noção de como isso é bem visado. Claro que, assim, quando a gente está falando que em 2021 chegará em Abu Dhabi, certo? Quando eu digo isso, eu me refiro que a tecnologia já será possível de ser aplicada. Não estou dizendo que chegará ao Brasil, até porque eu acho que isso não é um interesse governamental do nosso país, né? Para isso, muita coisa teria que ser mudada, mas eu estou dizendo que o ser humano já é capaz de fazer isso se ele quiser, claro, um ser humano de poder que governa, que tem autoridade para isso. Por exemplo, gente, se vocês pegarem os seriados antigos que a gente assistia quando era criança, por exemplo, As Visões da Raven, certo? Vocês iriam ver que os adolescentes lá de fora, usando smartphone, blá blá blá. Cara, quando eu olhava aquilo pequeno, eu olhava, nossa, nunca vi um telefone desse, certo? Ou seja, a tecnologia que estava sendo usada lá chegou aqui no Brasil, digamos que só em 2010. Quando eu digo que chegou, eu digo para a massa. Hoje, quando você sai na rua, você vê todo mundo de cabeça baixa mexendo no telefone, né? Então, ou seja, chegou aqui no geral, não é só uma classe, uma determinada classe de alta renda que pode usar, não. Hoje, todo adolescente tem um smartphone e fica ali mexendo. Ou seja, para atingir a massa em geral, demorou muitos anos. Agora, quando a gente fala, por exemplo, o primeiro lugar que vai ter uma cidade inteira de energia autossustentável, energia solar, vai ser Abu Dhabi. Não tem como comparar, não tem como ter uma previsão de quando isso chegará ao Brasil. Mas como a gente já está falando, eu repito novamente, a gente está falando da energia que existe no mundo, certo? De que se a gente quiser aplicar, a gente pode. Quando eu digo a gente, ser humano, a espécie. Mas, claro que aí entra questão política, entra tudo aquilo. E, então, como a gente está no Brasil, a coisa é meio complicada. Mas, então vamos para a próxima, tá, gente? Outra coisa que também a gente pode envolver é teoria com realidade. Existe, como é que eu posso dizer? Seria um fato
tá? Mas muita gente não acredita, então eu vou falar como se fosse uma teoria, que é a viagem à Lua, certo? O homem foi à Lua ou não foi? Não é isso que eu vim explicar aqui, tá? Mas até 2021 também muitos acreditam, tá? Quando eu falo muitos, eu não falo de pessoas desinformadas, eu falo de cientistas, certo? Falo de pesquisadores e falo das próprias empresas que já estão pensando nisso e investindo fundo para que se torne possível, tá? Viagens espaciais, certo? Gente, viagens espaciais é para 2021, a gente está em 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, 5 anos. Sim, você não ouviu errado. Em 5 anos, o ser humano pode viajar para o espaço e ficar no motel. Sim, eu não estou brincando, parece piada, mas é real. Gente, em 5 aninhos, uma empresa espacial chamada Spaceland, tá? Ela está com um projeto de desenvolver um hotel com até 10 mil estadias para a pessoa que se candidatar, que querer viajar para o espaço e ficar hospedado neste hotel fora do planeta por 5 noites, será possível, sim, e custará nada menos do que $1 milhão. Sim, claro que é dinheiro, sim, porém, este acho que é o alvo principal dos que desenvolvem a tecnologia, conseguir mais dinheiro para desenvolver cada vez mais e assim por diante. Agora, quero que vocês pensem, a gente está há 5 anos de ter um hotel espacial, tá? Agora vocês pensem nas outras hipóteses que a tecnologia não foi capaz de conseguir fazer. Normalmente, essas coisas são quando beneficiam o povo em geral, sabe? Aquele povo que não faz parte dos intelectos, o povo que não faz parte dos desenvolvedores, os que não, simplesmente a massa trabalhadora, certo? Agora, quando se trata de dinheiro, de economia e sabe, as coisas são bem mais fáceis. A tecnologia parece que não é a mesma. Eu vou ser bem direto com vocês. Parece que a tecnologia do rico é uma e a tecnologia do pobre é outra. Como se a gente tivesse cortes. Bom, gente, como eu falo sempre também, que tudo tem um interesse, né? Agora, como eu já falei do interesse político, do interesse econômico, vejam a tecnologia do interesse militar, por exemplo. Dizem que assim, em mais ou menos uns 6, 7 anos, já será possível um robô de espionagem, certo? Para se infiltrar em qualquer lugar, passar filmagens, áudio em tempo real, certo? Menor do que um inseto. Pode isso, gente. Vocês pensam assim, como se fosse uma mosca. Você já deve ter falado alguma vez, queria ser uma mosca para saber o que está acontecendo em tal lugar. É exatamente isso que eles fizeram, tá? Essa tecnologia ela já está sendo desenvolvida, já estará disponível para teste em menos de 6 anos. 6 ou 7 anos por aí, tá? Agora vocês pensem, o que isto poderá fazer? A espionagem ficará muito mais fácil, porque ela será em tempo real. O grampo, sabe, aquele microfone embaixo das coisas, não terá mais utilidade comparado a isso. Para qualquer tipo de interesse, mas eu digo especialmente militar, porque é uma coisa bem específica. Quando a gente fala de espionagem, de se infiltrar em algum lugar, quem é que tem mais interesse nisso? Como eu falei, apesar de ser uma coisa que já é considerada, ou, na verdade é um pouco conhecida em parte do que eu vou falar, através de filmes como Matrix e tudo mais, como a gente fala, é espécie de jogo,
na verdade, uma realidade simulada através de outros seres, tá? O que eu posso dizer é que, assim, essa teoria, na verdade, especificamente da que eu vou explicar para vocês, ela não é tão conhecida porque ela foi passada. Eu conheci ela através de uma grande amiga que mora na Alemanha, na verdade eu conheci através do canal dela, chamada Yet de Wahrheit. Então, gente, é o seguinte, né, que na verdade seria a gente começar a cogitar a possibilidade de que a gente não seja apenas seres humanos que evoluiu de outros seres, como diz a ciência simples, ou seres humanos que veio do barro, como diz a religião, mas que a gente seja seres humanos, certo? Que na verdade não sejam tão humanos assim. Eu não estou falando de ETs, eu não estou falando de reptilianos, eu não estou falando de nenhuma teoria conhecida por vocês. Porém, é uma coisa que você já talvez soe similar com algo que vocês já ouviram, que seria o quê? Que a gente seja máquinas encarnadas, certo? Em corpos de carne, ou seja, ser humano, matéria, física, certo? Mas que a gente não seja desenvolvido, criado, nascido, como vocês quiserem chamar, por um Deus, por um Criador, sabe? Mas por um programa, tá? Por um programa, por exemplo, é difícil explicar para vocês porque não seria uma coisa, não teria nada parecido para eu assimilar. Então eu vou tentar especificar com o que a gente conhece hoje. Por exemplo, criados por um computador super desenvolvido, numa realidade virtual. Existe um jogo chamado The Sims, você com certeza alguém conhece. Dê uma procurada se você não conhece. Que seria a simulação de uma vida real. Tá? Existem muitos filmes que vão dar sinais disso. Não que isto seja cogitado como real por causa dos filmes, como eu falei, não levem uma teoria como verdade. Mas, por exemplo, o filme Avatar, certo? Como se, por exemplo, a nossa consciência estivesse interligada com algo, como no caso o avatar externo, que jogaria com este computador que dominaria a nossa vida aqui, certo? Então, claro, muita coisa vai fazer sentido, outras coisas vão matar charadas, por exemplo, leis universais. Futuramente, quem sabe eu faço um vídeo sobre elas. Leis universais, elas não falham, certo? Então, quando você trabalha em cima delas, você consegue algo. Então, isso justificaria o que muitos chamam de milagres e tudo mais, e quem sabe essas leis universais não foram desenvolvidas por este programa. Na verdade, gente, esse vídeo é simplesmente para fazer vocês se questionarem. Então, futuramente, quem sabe o próximo vídeo, nós traremos com detalhes as respostas para matar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, gente, eu já falei com ela, ela falou que no próximo vídeo ela já vai mandar um arquivo de texto pra gente explicando por que a gente deve considerar essa teoria, tá? E eu já quero deixar bem claro também novamente, como eu já passei o vídeo inteiro explicando para vocês, que vocês não devem tomar uma teoria como uma verdade, mas que é importante a gente conhecê-la para que no futuro a gente possa conciliar uma coisa com a outra, que outras coisas podem ficar bem mais claras para a gente, porque muita coisa é manipulação, muita coisa é interesse governamental, enfim, certo? A gente vai conhecer isso, é muito importante para que a gente possa desvendar alguns mitos impostos pelos filmes, pela fantasia, como tudo aquilo, para que a gente possa enxergar a verdadeira realidade do que a gente estuda, certo? Eu peço também que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam acompanhar todos os vídeos da gente.
e que entre em contato. Por enquanto, como a gente não vai estar muito sem tempo, a gente vai deixar um e-mail na descrição. Vocês podem entrar em contato para a gente, mandando perguntas, a gente vai responder sem dúvidas nenhumas. A gente só não vai deixar os comentários abertos por enquanto, porque, como eu disse, a gente não tem muito tempo para estar argumentando, para estar debatendo com vocês. Mas manda um e-mail, assim que possível a gente responde, tá? Muito obrigado, eu sou o Gabriel Vargas, vocês assistiram o Liberdade Mental.